Bom dia para você que é nosso aluno do 6º ano do ensino fundamental. Eu me chamo professor Rafael Sampaio e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de História. Para que nós possamos começar a trabalhar a nossa disciplina de História, eu pensei em dividir a nossa aula em dois momentos. Esse primeiro momento, essa nossa primeira aula, pessoal, nós vamos estudar um pouco juntos o que é História, tá bom? Então, nós vamos desenvolver ao longo dessa nossa primeira aula o nosso entendimento para que vocês possam compreender melhor o que é História e na nossa próxima aula nós vamos estudar os tempos históricos, tá joia? Então, para que a gente possa fazer essa nossa aula, eu vou projetar aqui na tela para vocês o nosso conteúdo e eu peço para que vocês possam ir me acompanhando junto ao conteúdo que está na tela e também a minha explicação. Bom, nós iniciamos aqui essa nossa primeira aula e eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês para isso, com o tema Introdução ao Estudo de História. E aqui eu volto a repetir para vocês, pessoal, nós vamos compreender primeiro o que é a História, para depois nós entendermos quais são os períodos da História, quais são os tempos dessa História. Vocês são alunos do 6º ano, vocês estão começando a partir de agora a ter um conhecimento mais amplo, vocês estão passando a partir de agora a ter um conhecimento maior sobre cada disciplina, não é verdade? E sobre a História também não será diferente. A História ela é muito maior do que a gente imagina. Então, o nosso primeiro tema da aula de hoje é Introdução ao Estudo da História. Vamos juntos aprender um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos falar um pouquinho nessa primeira unidade sobre o que é História. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre as teorias das nossas origens. E na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a América e os primeiros habitantes. Então, a nossa aula 1 hoje, ela é apenas sobre o que é História. História. O que é? Para que estudar História? Para que ela serve? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Ou vocês já ouviram alguém falar assim, História não é tão importante, mas eu vou mostrar para vocês ao longo dessa aula como é importante nós estudarmos a História e como a gente vive no meio da História durante todo o nosso dia. Então, sobre a História, pessoal, olha só o que é a História. Eu vou marcar aqui na tela para vocês, ó. É a área de conhecimento que estuda o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Olha que importante. Todas as transformações, todas as mudanças pelas quais a sociedade passa, né? Nós já tivemos aí a Idade da Pedra, História Antiga, Idade Média, Neolítico, Paleolítico, que é tudo que nós vamos estudar depois. Nós tivemos o Egito Antigo, nós tivemos tantas coisas, tantas transformações, nós tivemos algumas guerras, nós tivemos revoluções. Quem é que estuda tudo isso que aconteceu no mundo? Quem é que estuda tudo isso que aconteceu na sociedade, pessoal? Quem estuda tudo isso é a História, tá bom? Então, a História é a área de conhecimento que estuda o processo de mudanças. A História ela não estuda apenas as mudanças, mas ela estuda também as permanências. O que mudou ao longo do tempo, mas também o que permaneceu ao longo do tempo nas sociedades, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente. História é o estudo das mudanças, mas também a história é o estudo das permanências, certo? Olha só, investiga as permanências. A história ela permite o quê? A história ela permite com que a gente faça uma relação entre passado e os tempos atuais. É muito importante a gente saber o que aconteceu lá no passado para podermos entender aquilo que a gente vive hoje no presente. Estudando o passado, compreendendo o presente,
nós podemos pensar num possível futuro. Estudando o passado, entendendo o presente, nós podemos evitar alguns erros no futuro. Olha como é importante nós estudarmos a história. Olha só então, a última definição. A história é, portanto, o estudo dos seres humanos no seu tempo. Ou seja, a história vai estudar o homem. O homem, quando eu falo aqui, eu falo ser humano, tá? Então, a história estuda o ser humano, a história estuda o homem dentro do seu tempo, no tempo em que ele viveu. E isso é muito importante. Nós não podemos estudar, por exemplo, lá na história antiga, lá no Egito Antigo, estudar os homens da história lá no passado, com a nossa cabeça fixa aqui, né? Com a nossa cabeça no presente. A gente precisa entender o quê? O que isso quer dizer para nós? Que lá naquele tempo eles pensavam de uma forma, eles se organizavam de uma forma. Então, a história ela vai mostrar para a gente que cada povo, que cada sociedade, que cada pessoa viveu dentro de um tempo histórico. E dentro desse tempo histórico, ela tinha as suas normas, ela tinha as suas regras, o seu conceito de certo e errado. Aquilo que no Egito Antigo, por exemplo, era certo, aquilo que eles cultuavam, né? Por exemplo, a maioria das sociedades, elas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. Hoje nós temos uma sociedade um pouco mais monoteísta, que acredita em um Deus. Só que nós precisamos entender que eles viveram em um tempo, nós vivemos em um outro, certo? Aqui nós temos uma outra compreensão para entender, ó. História inclui todo o traço e vestígio, tudo aquilo que o homem fez. Então, tudo aquilo que o homem fez, tudo aquilo que o homem deixou na sociedade, escrito, construído, isso está dentro da história, tá? Desde quando o homem faz isso? Desde o seu aparecimento sobre a Terra. Então, todos os vestígios, tudo aquilo que o homem deixou como marca, tá bom? É história para nós. Então, o que a gente pode dizer que a história é? Olha só. História é aquela que estuda a ação dos homens. Então, aquilo que o homem fez, faz e possivelmente fará. A história é, número 2, estudo do passado. Mas é importante quando a gente diz isso daqui, ó, a história é estudo do passado, mas a história não é uma ciência só do passado, tá bom, pessoal? Não podemos dizer isso. História é uma ciência que estuda passado, presente e pode projetar uma perspectiva de futuro, uma ideia de futuro, tá bom? Mas a história não é uma ciência que vive no passado e só para o passado, tá? Olha aqui o número 3. História é a ciência dos tempos, dos homens do tempo. Então, aquilo que nós falamos anteriormente. A história, ela estuda o homem dentro do tempo que ele viveu, entendendo como eles eram educados, como eles se organizavam, como eles viviam, sem fazer julgamentos, tá? Apenas entendimento. O ponto 4 aqui, história, a narração de fatos. Professor, o que significa narração de fatos? História é o contar esses fatos, é o transmitir esses fatos. Aquilo que aconteceu no passado hoje é ensinado para vocês. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma narração, eu estou contando, né? Então, essa é uma das funções da história, narrar, contar aquilo que aconteceu ou também está acontecendo. Quinto ponto, e muito importante, que é esse aqui, ó. A história, ela é um processo dinâmico. A história, ela está em constante movimento, ela não é parada, ela não é fixa, tá, pessoal? A história, ela aconteceu no passado e a história, ela está acontecendo agora. Nós estamos escrevendo história. Nós somos protagonistas de uma história que está sendo escrita agora. Futuramente, alguém vai olhar para nós e vai falar assim, lá no passado eles faziam assim. Ou seja, nós estamos escrevendo também uma história. Então é muito importante entendermos que a história é processo dinâmico, ela não para, ela está sempre em construção. Então por que a gente deve estudar história? Eu vou tentar resumir isso aqui de uma forma muito simples para vocês. É importante a gente estudar história
para nós fazermos um resgate. Professor, resgate do quê? Resgatar uma memória. Nós precisamos saber como o mundo viveu. Nós precisamos saber como viveram no passado para entendermos o nosso presente. Muitas coisas que nós temos, vivemos hoje, é devido ao fruto daquilo que foi vivido no passado também. Então, por que estudar história? Quanto mais a gente estuda história, mais a gente critica, mais a gente aprende, mais a gente consegue conviver com as diferenças. Por que muitas pessoas não conseguem viver com aquele ou com aquilo que é diferente? Porque ela não estudou a história. Ela acha que o mundo se resume em apenas uma coisa, mas não. Por exemplo, vamos falar de religião. Cada um tem a sua religião, ou não, pode acreditar nela livremente. Nós temos um Estado que nos permite isso. Mas nós não podemos dizer que a religião do outro ela é boa ou ela é ruim. Se nós formos estudar história, nós podemos ver que no mundo existiram e existem inúmeras religiões. Não apenas uma. E os povos cultuaram em diversas religiões. Então, por que é importante a gente estudar a história? Para a gente entender que as pessoas são diferentes, pessoal. E que nós precisamos respeitar cada uma assim como ela é. Olha só, tem esse carinha aqui, ó. Esse historiador, esse profissional da história. Esse professor. E ele diz assim sobre história. A ideia de que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda. O objeto da história por natureza é o homem. Então, o que a história estuda, pessoal? O homem, não é sexo masculino. O homem enquanto ser humano. A história se detém sobre o homem, aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou enquanto marca na sociedade, tá joia? Quem é que estuda a história? Quem é o profissional que trabalha com a história? Por exemplo, quem trabalha com medicina é o médico, quem trabalha com a farmácia é o farmacêutico. Mas quem trabalha com a história é o historiador, é aquele que é o profissional, né? Por exemplo, é a minha formação. Eu fiz história, eu sou historiador. Então, eu posso trabalhar tanto como professor quanto na pesquisa, me tornando então um historiador. Então, aqui é só para vocês compreenderem também que a história ela tem um profissional específico que trabalha nessa coleta de dados, que trabalha na investigação da história. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco a organização desses períodos históricos, tá? Que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas. Então, a organização do tempo histórico, pessoal, não é tempo relógio, tá? Não é tempo cronológico, é relógio, tá? Aqui nós estamos falando de um período da história, de um tempo que a história viveu. Então, nós temos aqui a pré-história, nós temos a Idade Antiga, nós temos a Idade Média, nós temos a Idade Moderna e nós temos a Idade Contemporânea. Nós vamos estudar esses 5 períodos históricos ao longo das próximas aulas, tá bom? Hoje eu só quero apresentar esses períodos históricos para vocês. Então, o que é o tempo histórico? Quando eu falo assim, tempo histórico, professor, o que significa isso? É o tempo relacionado às mudanças e às permanências. É tudo aquilo que aconteceu na sociedade. E os tempos históricos são esses aqui. Esses 5 grandes tempos históricos que nós temos. Tá joia? A história, pessoal, ela faz algumas críticas, né? Ela questiona. O que ela questiona? Por que ela questiona? Olha só aqui, ó. Ela valoriza apenas como fatos importantes aqueles ocorridos na Europa? Não, a história critica isso. A história não toma uma influência europeia como centralidade. Lembrando que nós temos uma história contida, também uma história não contada. A história é muito mais do que a gente imagina. Então a gente nunca vai tomar como referência só aquilo que os europeus dizem. Não. A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala em descobrimento do Brasil, que na verdade não foi descoberto o Brasil, tá bom, pessoal? O Brasil não foi descoberto, já tinha gente aqui. Nós já tínhamos os nossos povos indígenas. Então dizer que foi descoberto um lugar que já era habitado, não é correto dizer. Mas existe uma versão dos portugueses, dos europeus,
que dizem sobre esse descobrimento, e nós não podemos tomar essa versão totalmente para nós. As fontes escritas são mais importantes do que outras fontes. Nem sempre. Então a história também critica isso daqui. Existem tantas outras fontes que podem ajudar também nesse entendimento do que é história. Como que a gente sabe de que forma que a história aconteceu? De que forma que a história ela consegue apresentar dados para a gente? Por exemplo, tudo que vocês têm no livro didático, como é que a gente conseguiu chegar até aí? A partir das fontes, através dos materiais coletados ao longo do tempo. Que fontes são essas? Fontes escritas, aquilo que as pessoas deixaram escrito ao longo do tempo. As fontes históricas, elas são escritas, elas são visuais, aquelas imagens deixadas, gravuras, desenhos. As fontes históricas também podem ser cultural ou material, por exemplo, templos, igrejas, ruínas antigas, as antigas pirâmides, as antigas construções na Grécia Antiga, uma cultura também, uma cultura imaterial, por exemplo, religiões, danças. Um exemplo que nós podemos ter aqui é a capoeira, que é de uma origem de matriz africana, afrodescendente. Também é uma fonte histórica que fala de um povo e de um período. Aqui nós temos também as fontes orais. O que é uma fonte oral, professor? É aquela história falada, é aquela história contada. E aqui nós temos essas fontes históricas. Elas são divididas em primárias e secundárias. O que são as fontes históricas primárias? As orais, as não escritas e as escritas, que são todas essas aqui, que eu vou deixar para explorar mais com vocês na próxima aula. E o que são as fontes secundárias? São investigações de outros historiadores e contribuições da ciência. Tá bom, pessoal? Quem foi a primeira pessoa assim considerada que começou a investigar a história? Esse rapaz aqui, ó, que eu estou apresentando para vocês. O nome dele é Heródoto. Ele é considerado o pai da história. Por que ele é considerado o pai da história, pessoal? Porque no início ele se propôs a escrever vestígios praticados pelos homens. Ele se propôs a escrever aquilo que os homens faziam, registrar de fato aquilo que acontecia, os fatos reais. Por quê? Das outras formas, os outros povos buscavam explicar o quê? Explicar com mágicas, através da religiosidade, através do mito, de historinhas inventadas, e Heródoto não. Heródoto propõe um registro de fato daquilo que as pessoas faziam. Bom, então Heródoto é considerado aí o pai da história. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, então, sobre introdução ao estudo da história. Eu sei que parece ser muita coisa, ainda mais vocês aí estudando em casa, mas eu me coloco à disposição de vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Que ao longo do tempo nós vamos compreender muito mais sobre a questão do que é a história. Uma boa aula, bom estudo para vocês. Realizem as atividades que eu vou propor em seguida, se cuidem e fiquem em casa.